Dois textos da palavra de Deus, esse que está em Lucas, depois nós vamos ler um em Marcos. Mas o nosso ponto de partida aqui hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Eu quero começar dizendo que a minha palavra de gratidão a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de poder estar aqui, conhecer alguns irmãos e rever outros. E eu disse a minha esposa falou assim para mim: você vai estar em Francisco Morato hoje à noite? Eu falei: vou. Você conhece lá? Eu não conheço. Não conheço os irmãos e lá ninguém me conhece, porque eu nunca vi o nome da igreja. Mas eu percebi que nós se conhecemos, né? E conhecemos bastante irmãos. Para mim é um prazer estar aqui. A primeira vez que eu preguei em Francisco Morato tem mais de 20 anos. A primeira vez. Voltei muitas vezes nessa cidade, mas a primeira vez deve ter pelo menos uns 21, 22 anos atrás que nós ministramos aqui. E uma das coisas que me chama a atenção, sempre me chama quando eu estou nessa cidade, é o fervor dos irmãos. Francisco Morato é uma cidade diferente, os crentes avivados. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder retornar a este lugar. E louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio. Prazer, pastor, rever o Senhor. Deus abençoe. Conhecer o pastor Antônio, conhecer os demais obreiros e a todos os irmãos que estão envolvidos com esta obra. Deus continue abençoando, prosperando, o servo de Deus que louvou o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Irmãos, o texto é super conhecido, até porque eu não sou pregador de mensagens profundas. Eu gosto, mas não tenho esse grau de conhecimento para pregar tão profundo. E detalhe, eu prefiro um arroz com feijão bem temperado do que uma comida muito forte e indigesta. Não é verdade? Eu estive pregando em um trabalho na cidade de Mauá e me convidaram para pregar numa escola bíblica de obreiro. Vamos, escola de obreiro é um negócio um pouquinho mais pesado do que um culto normal. E Deus colocou no meu coração o Salmo de número 23. Agora a pergunta é: o que vamos pregar no Salmo de número 23 numa escola bíblica de obreiro? Mas ardeu no meu coração, sentei, estudei, orei, Deus abriu a porta da palavra e falei: é aqui mesmo que eu vou pregar. Quando eu cheguei na cidade de São Caetano do Sul, porque eu não sabia chegar em Mauá, o irmão foi me buscar. Aí o irmão falou assim para mim, pastor Cláudio: ô pastor Isaías, o senhor tem que mudar mais perto da gente em São Paulo, volta para São Paulo, para o senhor poder estar mais conosco em Mauá. Falei: rapaz, mas quando Deus preparar eu vou estar mais perto, mas enfim, por enquanto Deus me quer lá. Ele falou: o senhor precisa estar mais perto da gente, porque Mauá não tem pregador. Aí eu disse: meu irmão, uma cidade grande dessa, Mauá não tem pregador? Aí ele disse assim para mim: tem pregador até tem, mas os pregadores de Mauá só sabem pregar o Salmo 23. Meu Deus. Agora complicou, porque eu vou pregar o Salmo 23. Mas eu falei: eu não vou mudar a mensagem não, eu vou no Salmo 23. Pregamos, Deus abriu as portas do céu, Deus falou com a igreja. E quando Ele estava me levando de volta para pegar meu carro e voltar para minha casa, Ele falou assim para mim no meio do caminho: pastor, deixa eu fazer uma pergunta, foi de propósito que o senhor pregou o Salmo 23? Falei: não, irmão, já faz uma semana que está ardendo no meu coração e eu não mudei a mensagem pelo que o senhor falou. Aí ele virou para mim e falou assim: não, mas hoje foi diferente. Hoje o senhor falou o Salmo 23, mas falou diferente. Aí eu tive que entregar o recado inteiro para ele. Eu falei: não é que hoje eu preguei diferente, é que hoje você entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E todas as vezes que nós viemos na igreja a fim de ouvir Deus falar, nós escutamos Deus falar. Amém? Deus tem uma palavra para nós. Deus só não vai falar com quem não quer escutar. Mas se você ficar atento, Deus tem uma palavra para o seu coração. Lucas 19 vai falar sobre Zaqueu. E o texto começa assim: e tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando. E havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos, e ele era um homem rico, e procurava ver quem era Jesus, porém não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Mas ele, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E Jesus, chegando embaixo da figueira, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã, é hoje que eu quero pousar lá na tua casa. E ele, apressando-se, desceu e recebeu Jesus gostoso. E muitos começaram a murmurar, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu olha para ele e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus disse: hoje a salvação chegou para esta casa, porque este também é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos dizem amém? Agora vamos lá no Evangelho de Marcos, irmãos, porque é a sequência da visita de Jesus na cidade de Jericó. Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46. Outro texto também conhecido. Marcos 10, 46. O cego de Jericó. Está escrito assim: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho mendigando, e procurava ver quem era Jesus. Ele mendigando, a Bíblia vai dizer que ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Verso de número 47. E ouvindo dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse para que chamassem o cego. E chamaram-lhe, dizendo-lhe: amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, apressando, lançou-se de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu torne a ter vista. E Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, apesar da gente saber que é um culto evangelístico, mas eu não andei 450 quilômetros até São Paulo e mais um tanto de São Paulo até aqui para brincar de pregar. Eu vim aqui para ouvir algo da parte de Deus. Eu vim aqui para entregar o que é do Senhor, mas o que Deus tiver para entregar para mim, eu vou levar para minha casa. Até porque eu saí da minha casa com um propósito. Se fosse para mim vir aqui meramente falar, era melhor eu ficar na minha casa. Mas eu saí da minha casa com um propósito de adorar a Deus e receber o que Ele tem para me dar, mas também vim com o propósito de entregar o que é dele. Amém, irmãos? Então não deixa nada e nem ninguém tirar a tua atenção. Escute, e se você tiver glória para dar, não guarda o teu glória, entrega o que é dele. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra na cidade de Jericó. Perceba que nós lemos dois textos aqui com duas pessoas diferentes, apesar de Jesus, o personagem principal, ser o mesmo, mas o encontro de Jesus com duas pessoas diferentes. O primeiro, a Bíblia vai dizer que foi com Zaqueu, e o segundo foi com o cego Bartimeu. Só que o que me chama a atenção é que a história, ela começa, nos dois textos começam diferente, porque a Bíblia vai dizer em Lucas 19 que Jesus está entrando, mas Marcos 10, 46 vai dizer que lá Jesus está saindo. É como se os dois tivessem combinado, Lucas e Marcos dizendo, Lucas dizendo: deixa comigo que eu falo como Jesus entrou. Marcos disse: então deixa comigo que eu vou contar para o povo como que foi que Jesus saiu. Lucas disse: quando ele entrou eu vi, e ele entrou abençoando. Marcos disse: na saída eu também vi, ele saiu abençoando. Lucas disse: quando ele entrou eu vi, ele entrou restaurando. Marcos disse: quando ele saiu eu também vi, ele também saiu restaurando. Por quê? Porque Deus não é Deus de metade. Eu vou repetir: Deus não é Deus de metade. Ele é Deus de começo, meio e fim. Eu vou repetir: Ele é Deus de começo, meio e fim. Vamos dizer junto no 3? 3. Deus de começo, meio e fim. O que isso quer dizer? O que a Bíblia mesmo responde: que aquele que começou a boa obra é que vai aperfeiçoar. Só para você entender, se você tiver glória aí, tu pode soltar. Se Jesus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Jesus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Jesus falou que vai salvar, pode dar glória, porque Ele vai salvar. E já que nós estamos num culto evangelístico para Jesus alcançar, eu vou começar pedindo para que Ele alcance a tua casa. Eu vou começar pedindo para Ele alcance a tua família. Eu profetizo, e se você crê, levanta a mão e leva a profecia para a tua casa. Deus vai visitar os teus. Deus vai salvar quem precisa ser salvo. E pode dar glória, que o nome de Deus vai ser glorificado. Glória. Irmão, presta atenção, Deus não é Deus de metade. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo não mudou, varão? Não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer juntos? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta é: como que Ele é ontem, sendo que o ontem já passou? Porque o texto está dizendo que Ele é ontem.
Preste atenção que se eu fosse falar de você, eu ia dizer que você foi ontem. E como eu não sou melhor do que você, eu também fui ontem. Ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. Vivemos num tempo diferente do tempo de Deus. Ontem eu fui, hoje eu sou. Se Jesus permitir, amanhã eu serei. Como aqui ninguém é melhor do que eu, ontem você foi, hoje você é. Se Jesus permitir, amanhã você será. E Jesus é outro nível, irmão. Ontem ele é, hoje ele é, e pode dar glória que ele já é amanhã. Glória. Quem sabe, nós vivemos num tempo totalmente diferente do de Deus. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, que vem de cronômetro. Deus trabalha num tempo chamado Kairos. Quem trabalha no Cronos, que sou eu e você, o homem no modo geral, nós estamos presos ao tempo. É por isso que eu fui ontem. Eu não consigo ser ontem. Eu fui porque o ontem passou. E na minha vida o ontem não vai voltar nunca mais. E eu não sou amanhã. Eu serei amanhã. Por que eu não sou? Porque o amanhã para mim ainda não chegou. Agora Deus é diferente. Deus trabalha na eternidade. E quem trabalha na eternidade, presta atenção nisso aqui, porque Deus vai falar com alguém aqui. Quem trabalha na eternidade tem acesso ao amanhã antes do amanhã chegar. E quem trabalha com a eternidade ainda tem acesso ao ontem, mesmo que o ontem já passou. É por isso que talvez tenha alguém aqui que o diabo é tão endemoniado, não tem outra palavra para falar dele. Quem sabe fica bombardeando a mente de alguém, dizendo: quem é você para dar glória? Quem é você para adorar? Quem é você para levantar a mão e querer falar que você é santo como esse povo é? Lembra do que você fez? Lembra do quem foi você? Lembra do que você falou? Você nunca vai ter moral para adorar ele e dizer que é santo pela tua atitude que você já teve. Mas hoje a armadilha dele foi quebrada. Porque eu não sou ontem, mas o nosso Deus é ontem. Oh glória! Se ele é ontem, é porque o ontem para ele ainda não acabou. Então escuta, reflita, e se tiver glória pode dar. Ele sai do hoje, vai no ontem, apaga o passado, volta para o hoje e ainda te diz: dos teus pecados eu não me lembrarei. Aleluia. Glória. Agora o texto vai dizer, irmãos, o texto vai dizer que ele já é amanhã. Você entende isso? Só para você me entender, quem sabe tem alguém aqui que o corpo está no sábado, mas a cabeça já está na segunda-feira? Parece que Deus está falando, que já tem gente sorrindo, irmão. Quem sabe você está aqui, mas a tua cabeça já está presa no amanhã. Por quê? Não sei. Um problema para resolver, uma conta para sanar, enfim, alguma coisa. Passar por uma consulta médica, pegar o resultado médico, eu não sei. Mas eu vou te dar uma notícia: se você tiver com o corpo aqui, mas a cabeça na segunda, você vai perder a paz, você vai perder a saúde, vai perder o apetite, vai perder o sono e não vai ter resultado nenhum. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir acelerar o tempo para chegar na segunda. Tu tem que esperar acabar o sábado, começar o domingo, acabar o domingo, começar a segunda, para ver se resolve o teu problema. Por quê, pastor? Porque eu estou preso no tempo. Agora Deus é diferente. A Bíblia vai dizer assim, Deus falando na boca do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia eu... Sabe o que ele está dizendo? O dia nem chegou e eu já sou Deus naquele dia. Por quê, pastor? Porque ele já é amanhã. Prepare o glória. Ele sai do hoje, vai no amanhã, resolve o amanhã, volta para o hoje e diz: pode ir que eu tenho vitória preparada para você no amanhã. Levanta a mão que eu vou profetizar. Quem sabe tem alguém aqui com um problema para sanar na semana que está entrando. Ou quem sabe tem alguém aqui com o aniversário, preparou um laço e ia chorar por esses dias. Mas eu profetizo, o laço foi quebrado. A vitória é tua, porque Deus tem um amanhã de vitória preparado para você. Se eu fosse você, eu dava vitória melhor do que isso que você deu. Ele pode fazer isso. Então, voltando aqui para o texto, preste atenção que o texto vai dizer que ele está entrando em Jericó. E que a Bíblia, eu me chama a atenção como Lucas vai começar dizendo. O Lucas começa dizendo: e tendo Jesus entrado. Primeiro, ele entrou. Vamos dizer junto? Ele entrou. Eu tenho uma notícia: onde ele entra, o milagre tem que acontecer. Eu vou repetir porque você não entendeu. Aonde ele entra, o milagre tem que acontecer. Eu profetizo que nós estamos adorando aqui. Se você crê, receba esta palavra. Deus visita a casa da direita, Deus visita a casa da esquerda, Deus visita a casa da onde tiver uma porta aberta, uma janela aberta, esse som chegando, eu estou profetizando. E se a igreja concordar comigo na terra, Deus vai ligar lá no céu. Oh glória! Vocês vão ver fruto desse trabalho. Deus vai curar, salvar, libertar, restaurar, e você vai ouvir o testemunho. Se você crê, dá um glória para Jesus, irmão.
A Bíblia diz que ele entrou. Aonde ele entra, o milagre acontece. Eu vou repetir: aonde ele entra, o milagre acontece. Eu vou dar uma notícia para você: ele vai aonde você não vai. Ele faz o que você não faz. Ele pode o que você não pode. Ele tem o que você não tem. Porque Ele é Deus. Quem sabe você está aqui pedindo para Deus entrar numa causa. Eu vou te dar uma notícia: uma adoração tua aqui, Deus visita a tua casa. Um glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus sana a enfermidade. Receba essa palavra. Um glória teu aqui, Deus entra com a bênção da salvação. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Olha, irmãos, se todo crente, preste atenção, se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Amém ou não amém, irmãos? Com todo o respeito que eu vou dizer aqui, se fosse para mim sair da minha casa, pastor Antônio, ficar sentado aqui 2, 3 horas, com esse frio que está aqui, só para ver quem canta, quem prega, eu vim assistir, com todo o respeito, era melhor ficar na minha casa. Eu saí da minha casa com um propósito de entregar o que é dele e receber o que ele tem para mim. Amém ou não amém? Você sabia que essas 2 horas de culto podem mudar o teu mês? Você sabia que essas 2 horas de culto podem mudar a tua semana? E vou longe. Você sabia que essas 2 horas de culto podem mudar o teu ano? Você sabia que essas horas de culto podem mudar a tua história e a história da tua família? Então eu tenho uma notícia: aproveite essas 2 horas de culto, que Deus tem vitória para... Oh, glória a Jesus! Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu fui pregar num trabalho na zona leste de São Paulo. Uma igreja muito avivada, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro do Jardim Sinhá. E quando eu estava acabando de pregar, o pastor chegou em mim e falou assim para mim: pastor, chama na frente quem quer aceitar a Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, quem precisa de cura de enfermidade. E o pastor mandou, pediu, falei: eu vou fazer o apelo. Fiz o convite, quem queria aceitar Jesus, voltar para Jesus. Vieram algumas pessoas. Quando eu fiz o apelo para Jesus curar pessoas que precisavam ser curadas, veio bastante gente à frente. Aí o pastor pediu para separar. Falou: irmãos, na mão esquerda aqui do púlpito ficam as pessoas que precisam de oração para cura. Direita, quem está aceitando e voltando para Jesus. Quando nós começamos a orar, antes de começar a orar, melhor dizendo, o Espírito de Deus falou comigo: diga para a minha igreja que eu estou passeando aqui. Irmão, que Jesus está no nosso meio, a gente sabe, amém ou não amém? Foi Ele que garantiu. Aonde houver 2 ou 3 reunidos, Ele disse o quê? Pode avisar que eu estou lá no meio. Mas se Ele mandou eu falar, eu vou falar. Jesus manda dizer que Ele está passeando aqui. A igreja era tão fervorosa, irmão, que quando eu disse isso, para nós uma coisa tão simples, parece que foi uma cachoeira de glória. Porque a igreja respondeu com adoração. Como é importante a adoração. Porque do jeito que a igreja respondeu, Deus me deu outra palavra. Deus falou assim: e diga que eu estou trocando o sangue de alguém que entrou hoje aqui. Oh, glória a Jesus. Deus pode mudar a tua história. Aí eu peguei e falei, irmão, Deus manda dizer que está trocando o sangue de alguém aqui. Quando eu disse isso, uma menina na frente, nunca mais vou esquecer daquela moça. Uma moça de pele morena, 13 anos, adolescente, chamada Louise. Ela começou a tremer. Nós nos nascemos ontem, né, irmão? Nós sabemos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que a palavra foi para ela pela atitude. Porque quando eu disse isso, ela começou a tremer e chorar tanto. A igreja glorificou. A igreja glorificou com tanta força que quando eu vi o azeite da unção no púlpito, Deus falou comigo: chama esse obreiro que está nas tuas costas e manda ele descer e ungir essa menina. Eu olhei para trás, vi um senhor, falei assim: irmão, eu não conheço o senhor, mas com todo respeito, Deus não mandou nem eu nem ninguém descer para ungir a moça aqui, ó. Deus mandou o senhor descer e ungir essa menina. A igreja, o glória triplicou. Eu não sabia, mas a igreja de Jesus sabia. Era pai e filha. Pai e filha. Porque tem vitória que não está na mão do profeta. Tem vitória que está na palma da tua mão. Ô glória, receba essa palavra. Tem gente que corre atrás de profeta, atrás de profecia. Não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas você sabia que tem vitória que não está na mão do pastor? Você sabia que tem vitória que não está na mão do profeta? Você sabia que tem vitória que está na palma da tua mão? Quem sabe tem algo na tua casa tirando a tua paz. Eu profetizo que você está recebendo hoje aqui. Leva para tua casa, estende a mão lá dentro do teu lar e profetiza que vitória vai descer lá. Receba esta palavra. Quando a igreja triplicou, ela tremeu tanto, irmão, que a sensação que nós tínhamos é que aquela menina não ia ficar de pé. E não foi só eu que pensei isso, que a própria mãe veio por trás e abraçou ela, abraçando ela pelas costelas por trás.
O pai desceu, ungiu a igreja, explodindo em glória. Só para os irmãos terem uma base, o pastor só deu a bênção apostólica, ele não conseguiu, não teve voz para dar os avisos. Ele ergueu a mão, deu a bênção apostólica, quem quis ir embora foi. Mas 90% da igreja não saiu de dentro da igreja de tanta glória que Deus mandou. Para resumir, por causa do horário, 6 meses se passaram. Quantos meses eu disse? Conheci numa outra banda da Zona Leste, um grupo de irmãos, que quando acabou o culto vieram me cumprimentar. 6 meses. Vieram me cumprimentar. Pastor, o senhor lembra de nós? Não me lembro. Somos do Jardim Sinhá. Quando falou Jardim Sinhá, eu me lembrei da hora. Falei, me lembro de uma moça chamada Louise. É naquela igreja mesmo. E é sobre ela que nós queremos falar. O senhor pregou no sábado. Na segunda ela foi no hospital tomar a segunda dose de quimioterapia. Mas quando ela chegou lá, o pai olhou para o médico e disse: antes de colocar qualquer medicamento no corpo da minha filha, eu queria que o senhor fizesse uma nova bateria de exame. O médico disse: por quê? Porque minha filha está curada. O médico disse assim: espera aí, quem falou para o senhor que a sua filha está curada? Sua filha vai fazer sessões de quimioterapia. Ela só fez a primeira, ainda não caiu um fio de cabelo, não caiu sobrancelha, não caiu um pelo do corpo. Aonde ela tiver um pelo do corpo vai cair. E agora o senhor vem falar que a tua filha está curada? Aí ele disse assim: sábado no culto Deus usou um pastor lá de Catanduva e disse que estava passeando na igreja e trocando sangue de crente. E eu creio que o sangue da minha filha foi trocado. O médico olhou para ele e falou: senhor, pelo amor de Deus, se sangue trocado curasse de leucemia, transfusão de sangue curava todo mundo. Não seja infantil para entender um negócio desse. Ele disse: infantil não sei se eu sou, só sei de uma coisa: se o senhor tivesse no culto, o senhor entendeu o que Jesus fez. E eu não quero que coloque a mão na minha filha se não fizer uma nova bateria de exame. Para resumir, meu irmão, segundo os irmãos, fizeram a primeira bateria. Quando saiu o resultado, a segunda bateria, e pediram uma terceira confirmação. Quando saiu a terceira confirmação, o hospital chamou a família e disse: o que aconteceu, eu não sei. O médico olhou para o pai e falou: vai atrás de quem fez isso e manda ele continuar fazendo, que dá certo. Porque no corpo da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Eu não fiz nada, mas Jesus passeando no meio da igreja. Oh, glória. Você pode dar glória por essa palavra, irmão? É um texto dizendo: e tendo Jesus entrado, aonde ele entra, o milagre tem que acontecer. Se você crê, dá glória por esta palavra. O texto vai dizer que ele entrou. Olha o verso primeiro: tendo Jesus entrado, ou seja, ele entrou, e o texto vai dizer: e ia passando. Vamos dizer junto? Ele entrou, ia, e ia. Já sentiu? Irmão, você sabia que tem pessoas que sentem a presença dele, mas quem sabe tem alguém aqui que sente a presença dele e não sabe nem quem é ele? Pastor, eu não estou entendendo isso. Eu vou tentar te traduzir. Você já foi num culto que quando alguém puxa a voz para louvar, você olha para o vizinho e diz: eita, ó, me arrepiou. Você já ouviu uma palavra que você, puxa vida, parece que dá vontade de você sorrir, correr, levantar, sentar, dar glória, pular. O que é isso? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Não é o cantor que faz, não é o pregador que faz, não é A e B que faz, é ele que está passando. Oh, glórias a Jesus. Mas vamos para frente por causa do horário, irmão. O texto diz que naquela cidade tinha um homem chamado Zaqueu. Como se chamava o homem? A Bíblia vai dizer que ele tinha algumas características. Primeiro, chefe dos publicanos. Começou como cobrador de impostos, subiu de cargo e virou chefe. Segundo, pequena estatura. Terceiro, rico. Chegou para ver quem era Jesus. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer assim, ó: porque Jesus havia de passar por ali. Eu quero crer que Jesus, chegando em Jericó, colocaram como se fosse um cordão de isolamento. Só para você me entender: Jesus entrando em Jericó, uma banda do povo de um lado, uma banda do povo do outro, e Jesus passando no meio, entrando na cidade. Zaqueu encontrou no mínimo 2 obstáculos. Primeiro, ele era baixinho, a altura não deixava ele ver por cima das pessoas que tinham chegado primeiro. E segundo, o povo de Jericó não gostava de Zaqueu. Por quê, pastor? Porque segundo a história, vai dizer que eles olhavam para Zaqueu dizendo: como esse homem é filho dessa terra, é nosso irmão, pega o que é nosso para levar para César em Roma. Então ninguém gostava de Zaqueu. Só que Zaqueu não estava preocupado se ele agradava ou não. O que Zaqueu queria era, o que dominava na vida de Zaqueu era o dinheiro. Mas o texto vai dizer que quando ele chega por esse obstáculo, ele não teve moral para pedir licença.
Porque eu quero crer que se ele pedisse licença, alguém ia dizer: quem é você, pecador, para querer ver Jesus passar? Só que quando ele viu que ninguém ia dar passagem, o texto diz que ele corre adiante. Ele não acha uma brecha na multidão, mas o texto diz que ele acha uma árvore. Ele sobe na árvore, senta no galho e espera Jesus passar. E lá vem Jesus, irmão. Porque se Jesus falou que vai passar, se prepara que ele vai passar. Jesus me deu uma oportunidade de ir em Israel. Nós paramos no meio do nada, pastor. No meio do nada, no meio do deserto. Primeiro que só Deus para falar que aquela terra manda leite e mel, porque ali eu só vi pedra e areia, irmão. Paramos no meio do nada, aqui a turística disse assim: quem quiser desça para me explicar um negócio para vocês antes de chegarmos na cidade que vamos entrar. Descemos do ônibus, o sol escaldante, muito quente o sol. Aí ela falou assim: acho que é bom vocês saírem do sol, porque o sol está muito quente, vem na sombra aqui. Entramos na sombra de uma árvore e ela explicando. Ela leu Lucas 19, quando ela acabou de ler, ela perguntou: aonde que Jesus estava entrando? Todo mundo disse: em Jericó. Pois bem, Jericó é aquela cidade que nós vamos entrar agora ali, ó. Aí ela falou assim: como é que chama o homem que Jesus encontrou? Zaqueu. Aonde Zaqueu sentou? Numa árvore. Ela diz: olha para cima, que é essa árvore que nós estamos embaixo aqui, ó. Ô irmão, como é gostoso. Você ler o texto é uma coisa, mas você pisar e ler onde aconteceu é outra coisa. Ela disse assim: essa árvore aqui tem mais de 2000 anos. Aí a gente foi prestar atenção na árvore, que nós nem prestar atenção na árvore prestamos. A árvore é isolada com uma proteção para ninguém ir lá e deturpar o lugar, né? Porque Jesus te conhece. Eu não sei da tua necessidade, mas Jesus conhece a tua necessidade. Você acredita nisso? Jesus disse: ô Zaqueu. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Ô Zaqueu. Quem sabe Zaqueu disse: o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, irmão? Não, então é com você mesmo. Desça depressa, porque não foi ontem nem amanhã. É? Vamos dizer junto? É? Se você crer, receba, irmãos. O que Deus tinha que fazer ontem, Ele fez. O que Ele vai ter que fazer amanhã, fica tranquilo que Ele vai fazer. Mas o que Deus tem para fazer hoje é: leva para tua casa hoje o que você veio buscar. Olha o que Jesus disse, irmão: hoje eu quero pousar na tua casa. Irmão, que Jesus está aqui, nós sabemos, porque nós já estamos sentindo. Agora, uma coisa eu falo para os irmãos: se Jesus estivesse aqui como se apresentou para Zaqueu em carne e osso, eu vou falar por mim, e falasse assim para mim: Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa. A minha casa é pequena, viu, irmãos? Mas eu ia dizer para Jesus: Senhor, a casa é tua. Eu, a mulher e as crianças, nós dormimos lá no quintal, mas o senhor entra na casa e fica tranquilo, porque a casa... Se Jesus entrar na nossa casa, irmão, se Jesus visitar a tua casa hoje, eu estou sentindo de liberar uma palavra de Deus aqui. Deus manda dizer: se eu entrar na tua casa, eu conheço a tua necessidade, eu vou suprir a tua necessidade. Oh, glórias a Jesus. Eu vou cortar laço, eu vou despedaçar corrente, eu vou quebrar cadeado, eu vou libertar, e o meu nome será glorificado. Aleluia. Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu fui pregar numa cidade, eu não vou falar onde foi, porque se vai que o irmão ouve estou vendo que a irmã está filmando, vai que o irmão da cidade ouve e vai falar: poxa, foi eu que dei para o pastor. Então, eu fui pregar numa cidade, o irmão chegou em mim e falou: pastor, eu quero lhe dar um terno. Eu falei: amém, irmão. Eu comprei, usei uma vez e nunca mais usei. Quando eu vi o senhor, eu falei: olha o dono do terno aí. Ele falando para mim: olha o dono do terno aí. E o terno é do senhor. Aí trouxe ele o terno, irmão. Eu não vou falar a cor, porque vai que ele ouça, eu não falo o lugar, mas se eu falar a cor, ele vai identificar. Mas quando eu olhei a cor, era a cor mais feia de um terno que um terno podia ser. Eu disse: Senhor, pensei, né? Presta atenção. Eu pensei: Senhor, será que foi o senhor que mandou ele me dar esse terno? Porque se o senhor sabe, o senhor sabe dos meus gostos. Eu não gosto dessa cor aí, não. Mas eu olhei para ele muito simpático, falei: muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Peguei o terno, guardei no carro. Minha esposa falou para mim: filho, mas você não gosta dessa cor? Eu falei: mas meu irmão veio com tanta fé falando que Deus mandou ele me dar o terno. Quem sou eu para falar para o irmão? Não, eu não gosto disso aqui não. Eu falei: fica tranquilo que esse terno tem dono. Passei, saindo do interior, vindo para a capital, porque eu tinha um compromisso aqui. Passei perto da cidade onde mora a minha prima.
E Deus falou comigo: entra lá para visitar sua família. Eu falei: vou visitar minha família. Quando eu entrei, a minha prima veio me abraçar e falou: ô filho, que saudade de você. O meu genro te assiste pelo YouTube e disse assim para mim: fulano, você não vai trazer teu primo aqui para mim conhecer ele? Ela disse: mas ele é muito corrido, mas um dia ele vem. E você chegou. Ele vai ficar feliz de te ver. Você não sabe, está indo para a igreja, aceitou Jesus, diz que quer ser pregador. Você acredita que ele está até orando para Jesus dar um terno? Na hora que eu falei isso, Deus falou comigo: não é ateu, você só é um peixe para levar moeda. Oh, glória! Tem hora que Jesus usa o peixe para trazer para nós, mas tem hora que o peixe é nós para levar para alguém. Aí eu olhei para minha esposa e falei: mas Jesus já tem o terno. O terno está no porta-mala. Você está brincando? Não, estou falando a verdade. Falei: então deixa ele chegar do serviço. Quando ele chegar do serviço, eu vou te apresentar. Você faz uma surpresa para ele. Quando ele chegou, a minha prima falou: você não sabe quem está aí, quem você quer conhecer? O meu primo, o Isaías. Não, você está brincando. Eu dentro de casa escutando o quintal. Ele veio, parecia que nós já se conhecíamos uns 20 anos. Ele veio, me abraçou, me apertou, disse que era uma satisfação. Falou: Paulo, eu queria pregar, eu quero pregar, aceitei Jesus. Eu fico olhando os seus vídeos e já vou falar, eu copio umas coisas e falo lá na igreja. Os irmãos falam assim: nossa, mas de onde você tirou isso aí? Ah, eu estou estudando e Jesus está me dando. Ah, eu estou copiando de você. Ele falou: você não sabe, eu vou ser pregador. Uma das coisas que eu estou pedindo para Deus é um terno. Eu falei: não, eu vou te dar um terno. Ele falou: eu vou esperar você voltar para me dar o terno. Eu falei: não, eu não vou voltar não, eu volto para te visitar, mas o terno já está ali. Abriu o porta-mala, quando eu trouxe, olha o que ele disse, pastor Antônio: é a cor que eu queria. Deus vai suprir a tua necessidade. Talvez o que é problema para você não é nada para mim, e talvez o que não é nada para mim é problema para você. Mas se você crê, receba. É na área que você precisa que Deus vai entrar na tua casa e suprir a tua necessidade. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que isso. Jesus disse para Zaqueu: hoje eu quero pousar na tua casa. Oh, glória. Quem sabe tem alguém me ouvindo de longe que não teve coragem de vir aqui. Mas aonde você estiver me ouvindo, se você crê, Jesus pode entrar na tua casa hoje. Glória, mudar a tua história e suprir a tua necessidade na área que você necessita. Se a igreja concorda com isso, tu pode dar glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, preste atenção, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando convida Zaqueu, Zaqueu teve uma atitude na hora. Na hora, a Bíblia diz que primeiro, ele desceu. Segundo, recebeu. E não recebeu superficialmente não, recebeu Jesus gostoso. Tem tradução que vai dizer que recebeu com júbilo. Sabe por que tem gente que não recebe? Porque não desce. Sabe por que tem gente que não alcança? Porque não recebe com júbilo. Preste atenção, tem dificuldades que nós estamos passando. Agora o assunto é para nós aqui, o assunto é interno aqui, ó. É da faixa para dentro. Tem coisas que nós temos dificuldade, pastor, porque Jesus está ensinando. E tem gente que, em vez de ser espiritual, entender, Jesus está me ensinando, vira e fala assim: pastor está me dando indireta. Ele sabe da minha história e está me dando indireta. Aí Jesus é tão tremendo que ele traz alguém de 500 quilômetros para falar. E eu vou falar. Porque quando acabar eu vou embora mesmo. Você sabe, tem coisas que o pastor não pode falar, irmão. Porque tem gente que é tão imaturo, tão infantil, que é capaz de falar que está dando indireta. Aí Jesus disse: eu vou poupar o meu servo e eu trago de fora para falar. Sabe por que a vitória não chegou? Primeiro, que você não sabe descer. E segundo, tu tem que descer para receber. Oh, santo. Oh, você já parou para pensar se Zaqueu falasse assim para Jesus: Senhor, o senhor está chegando em Jericó agora, o senhor não conhece direito a minha história não, o povo não gosta de mim, vamos murmurar do senhor. Faz o seguinte: eu moro em tal rua, tal número, tal casa, eu vou deixar a porta dos fundos aberta, fala que vai embora e volta por trás que eu te espero em casa. Sabe quando Jesus... Porque tem gente que quer arrumar, né, irmão? Sabe quando Jesus ia entrar na casa dele? Nunca. Ele ia estar na figueira até hoje. Mas Zaqueu não estava nem aí. Jesus muito menos. Porque só tem uma pessoa que pode impedir o que Deus tem com você, irmão. Você mesmo. Se você for dar ouvido para o que falam, o que apontam, você vai ficar frustrado. Mas Zaqueu falou: eu não estou nem aí. Jesus, eu também não. Se você abrir a porta, eu entro na tua casa hoje. Preste atenção. Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus parou para ver Zaqueu. Bem-aventurado se os olhos dele se alcançar aqui nessa noite, irmão. Ele diz que Zaqueu desceu, recebeu. Irmão, eu disse aos irmãos que aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. E detalhe, hein? Pode ser instantâneo.
Foi tão instantâneo que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu já disse: Senhor, eu posso falar um negocinho? Eu estou parafraseando, meu irmão, não está assim, mas você vai entender o que eu quero dizer. Senhor, eu posso falar um negócio? Pois não, Zaqueu, a casa é tua. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se provar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu estava dizendo o seguinte: se eu tiver 1.500, eu vou dar para pobre. E os outros 500, se provar que eu roubei, dos 500 que sobrar para mim, eu ainda devolvo. Jesus disse o quê? Não foi ontem nem amanhã, mas foi. A salvação chegou para esta casa. Preste atenção, irmão. Preste atenção que Zaqueu brigou. Preste atenção que Zaqueu brigou com Jericó. E Jericó não gostava de Zaqueu por causa do... Só que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu começa a dar é o... Por quê? Porque a física vai explicar isso. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Jesus chegou, quem reinava tem que sair, porque quem vai reinar é Jesus. Quem sabe tem alguém aqui pedindo por alguém e você olha e diz assim: Senhor, só o Senhor para fazer o milagre. É só Ele mesmo. Clínica não resolve, médico não resolve, casa de recuperação não resolve. Fica tranquilo. Mas se Jesus entrar, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E se você crer, receba o que está em alguém vai sair para Jesus entrar e reinar. Você acredita nisso? Jesus disse: hoje a salvação. Ô irmão, é profético isso. Chegou para a tua casa. Olha o que Jesus disse de Zaqueu: porque este também é o filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô Zaqueu, fica tranquilo, você foi desprezado, mas você também é filho de Abraão. E eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Eu não vim buscar os que tinham sido achados, eu vim buscar os que estavam perdidos. Hoje a salvação chegou na tua casa. Aí eu saio de Lucas 19 e entro em Marcos capítulo 10, porque o texto vai dizer que Jesus entrou para pousar. Amém ou não amém, irmão? Amém. Ele entrou para pousar, porque foi ele que disse: hoje me convém pousar na tua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fecha a porta, mas a multidão ficou para fora. Está entendendo na linha de raciocínio, irmão? Quem não viu queria ver, quem não recebeu queria receber, quem não ouviu queria ouvir, quem não tocou queria tocar. Preste atenção, eu estou sabendo que Jesus está dentro da casa e ele vai sair daqui a pouquinho. Hoje eu acampo aqui e quero ver quem é que me arranca. Só que não sabiam que Jesus ia pousar, mas Jesus entrou para pousar. E no outro dia, quando Jesus levanta para sair com os discípulos, a multidão está para fora. Preste atenção, o texto diz que o barulhão começou, porque aonde Jesus está, eu não consigo ficar calado, meu irmão. Oh, glórias a Jesus. Aonde Jesus, irmão, com todo respeito, tem uma frase que vai dizer assim, ó: os incomodados que... Poxa vida, tentaram calar a boca de Bartimeu, mas Bartimeu precisa do milagre. Quem precisa do milagre é que clama. Quantos estão entendendo minha linha de raciocínio, irmão? Esses dias alguém chegou em mim lá na igreja e falou assim para mim: pastor, eu quero pedir desculpa para o senhor, mas eu precisei mudar de lado no púlpito. Eu falei: irmão, eu sento na primeira cadeira aqui na linha de frente aqui, eu não fico olhando para trás não. Mas eu não sabia nem que tinha lugar aqui. Ele falou: mudei de lugar. Eu não sabia nem que tinha lugar aqui, irmão. Aí eu falei: o senhor mudou para onde? O senhor sentava onde? Eu sentava desse lado aqui, ó. E agora eu vou sentar desse aqui, ó. Mas ele não veio, na verdade, se explicar. Ele veio entregar ao companheiro. Porque tem gente que é assim, né, irmão? Jesus mandou juntar brasa, mas tem gente que gosta do maçarico. Eu percebi que ele queria falar do irmão, mas eu falei: eu vou dar corda para esse peixe aí. Irmão, mas por que o senhor mudou? Mudei por causa do fulano. Ele fez alguma coisa contra o senhor? Não, pastor, mas eu não sei se o senhor, quando o senhor puder, né, dá uma olhadinha para trás que o senhor vai ver. Ele dorme o culto inteiro, irmão. Aquilo está me incomodando. Eu preferi sair e sentar do outro lado. Então eu quero só me explicar para o senhor: se o senhor procurar eu desse lado e não me ver, eu estou desse. Você acha que ele precisava falar isso para mim, Pastor Antônio? Não precisava. Na verdade ele queria entregar ao companheiro, mas do jeito que ele veio, ele voltou. Eu disse assim: meu irmão, eu vou te dar uma notícia. O irmão fulano levanta todo dia às 5 horas da manhã. O irmão fulano anda 60 quilômetros para trabalhar. O irmão fulano, ele mexe com alinhamento de caminhão, canavieiro. Ele mexe com suspensão de caminhão. Não é fácil trocar uma mola, não é fácil trocar um eixo, não é fácil trocar uma borracha de suspensão de caminhão. Esse irmão mexe no pesado o dia inteiro. O dia que você puder, pede para ele abrir a mão. Olha a palma da mão dele apertando ferramenta de roda de caminhão. É cheio de calo, machucado.
Só para o senhor ter uma base. Agora o senhor para imaginar. Ele andar 60 quilômetros para trabalhar. Trabalhar das 7 da manhã até as 6, 7, 8 horas da noite. O senhor já viu o irmão chegar aqui todo engraxado, com roupa toda suja? Já vi. Falei, então, é porque ele falou para mim, pastor, quando eu sair tarde do serviço, eu não vou perder culto não. Porque se eu for para casa tomar banho, para vir aqui, chegar aqui, o culto acabou. Se o senhor me vem entrar aqui todo sujo, é porque eu vim do serviço direto, mas eu saí atrasado. Mas eu não vou perder o culto. Falei, você já viu ele entrar aqui? Você já viu ele entrar aqui todo engraxado? Já vi. Então é por isso, é porque ele está trabalhando. Agora eu vou dar uma notícia para o senhor. Primeiro eu falei o problema dele, agora eu vou falar do senhor. O culpado dele dormir não é ele, o culpado dele dormir é o senhor. O irmão olhou para mim e falou, eu culpado? Eu não faço ele dormir. Faz sim. Ele está dormindo porque ele está tão cansado que ele chega e senta do teu lado. E o senhor é tão gelado que faz o irmão dormir. Eu duvido que vai dormir do lado de alguém que sentou do lado de um pentecostal. Não, com todo respeito, eu duvido, meu irmão. Por exemplo, eu tenho um defeito muito grande. Talvez um não, uma meia dúzia. Mas uma coisa que... Eu sou de São Paulo, pastor. Sou nascido e criado aqui. Mas eu não me acostumei ainda. Mesmo nascido e criado aqui é com frio. Agora eu estou 9 anos em Catanduva. Num dia que o normal faz 30, 35. No verão passa de 40 graus. Se eu já gosto do calor, aí que eu me acostumei lá. E quando eu venho para cá? Falei para minha esposa, hoje o culto vai ser o ar livre. Olhe por mim para mim não tremer lá. Quero dar uma notícia. Eu estava sentado ali pensando em sentar na palma da mão para dar uma esquentadinha. Só que daqui a pouquinho foi um hino daqui, um hino dali, um hino de lá, um aleluia daqui, um testemunho daqui. A mão saiu, a mão ergueu, foi aquecendo. Eu vou falar para os irmãos, a minha mão pode estar fria, mas com frio eu não estou mais. Porque aonde nós entramos, num ambiente que a glória está, oh glória! Eu quero ver quem dorme, quero ver quem conversa, quero ver quem fica em rede social. Por quê? Eu não vim aqui ver quem veio, eu vim aqui adorar aquele que já estava me esperando neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Bartimeu, irmão, preste atenção. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Quando Jesus saiu, onde Jesus está, tem Pentecostes. Amém ou não amém, irmão? Amém. É bem verdade que nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. É bem verdade. Mas aonde tem poder de Deus, tem barulho. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Quando Jesus saiu, a multidão acompanhando Jesus, o barulho. Eu não sei se adoravam, se oravam, se clamavam, se suplicavam, se gritavam o nome de Jesus, eu não sei. Só sei que a Bíblia vai dizer que a multidão estava fazendo barulho. Bartimeu, quem sabe, perguntou, que barulho é esse aí? Alguém disse, o Nazareno saiu de Zaqueu e está passando para ir embora de Jericó. Então, o que entrou ontem em Jericó? O que pousou na casa de Zaqueu? É ele mesmo. Bartimeu disse, então agora é a minha hora. Ele abriu a boca e começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Eu quero crer que ele parecia um disco riscado, meu irmão. Tem misericórdia de mim. Vamos no 3? 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou dar uma notícia que esse grito teu, Jesus já tinha ido embora, irmão. Mas vamos tentar chamar a atenção de novo no 3? 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que o texto vai dizer. Começaram a repreender o Bartimeu. Não é assim que nós lemos? E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos tentar entender esse cenário. Jesus passando, Bartimeu no beira do caminho, a multidão cercando Jesus. Quando Bartimeu ouve, é Jesus que está passando. Bartimeu abriu a boca no mundo. Alguém virou e falou, dá para você ficar quieto? Dá para você falar baixo? Entenda como você quiser, só entenda. Dá para você calar a boca? O Nazareno está falando, ninguém escuta de tanto que você está gritando. Você está tirando atenção, você está atrapalhando. Você pode falar baixo? Bartimeu não disse, presta atenção, irmão. Bartimeu não parou para discutir. Porque se parar para discutir, estava discutindo até agora e cego. Bartimeu só, a atitude de Bartimeu falou mais alto do que ele abrir a boca para discutir. A atitude de Bartimeu disse mais ou menos assim, se eu calar a boca, te obedecer e ficar quieto, você me pega pelo braço e me leva até o Nazareno? Não. Se eu te obedecer e ficar quieto, tu pega o Nazareno e traz até a mim? Não. Se eu ficar quieto e te obedecer e o Nazareno for embora, tu me coloca nas costas de um camelo e me leva na cidade onde ele vai? Também não. Então os incomodados que se mudam. Quem precisa do milagre aqui sou eu. Jesus, filho de Davi, oh glória, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer o que, irmão? Jesus parou. Vamos dizer junto? Jesus parou. Jesus parou.
Presta atenção. Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus só parou para 2 em Jericó. Você entende isso, irmão? Eu quero dizer para os irmãos, presta atenção aqui. Eu quero dizer para os irmãos que a situação pode ser crítica. Por quê, pastor? Porque a multidão não vai chamar a atenção de Jesus sempre. Perceba que Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus parou em Jericó só para atender 2. Mas veja a atitude dos 2. Um não teve vergonha e subiu na árvore para ver Jesus. E outro não conseguiu calar a boca dele, ele clamava cada vez mais alto. Tinha curioso, tinha quem foi assistir, tinha quem foi ouvir, tinha tudo. Mas Jesus só parou para 2. Por quê, pastor? Porque o culto nunca vai ser igual para todo mundo. Tem gente que acha que o culto começou 6h30. Eu vou te dar uma notícia. O culto começou quando eu abri os olhos lá em cima da minha cama. Tem gente que passa o dia como quer. E ele acha que Deus é obrigado à noite rasgar a lona e descer aqui e falar com ele. Tem gente que faz o que quer o dia inteiro. E ele acha que o pregador é obrigado a alegrar a vida dele. Eu vou te dar uma notícia, meu irmão. O culto não começou para quem chegou 6h30. O culto começou quando eu acordei de manhã lá. Que eu já falei para Deus: Senhor, hoje eu vou para a tua casa te adorar. Eu não sei quem vai, mas eu vou estar lá. O Senhor, oh glória, o Senhor fala comigo, restaura a minha vida, renova a minha vida. Deus está dizendo: é para você que hoje eu vim. Oh Santo de Israel. A Bíblia diz que Jericó clamando, conseguiu fazer Jesus parar. Vamos dizer junto de novo? Jesus parou. Vamos lá? Jesus parou. Jesus parou. Aí Jesus falou assim, ó. O Marcos vai escrever assim: e Jesus parando pediu para que chamassem o cego. Vamos desenhar isso na mente, irmão? Jesus passando, a multidão acompanhando, Bartimeu na beira do caminho por fora gritando, mandando alguém mandando ele calar a boca, mas ele não calou, clamando cada vez mais alto. Mas o texto diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, o texto diz assim: e Jesus parando pediu para que chamassem o cego. Olhe o contraste do texto, irmão. Quando Bartimeu está clamando, mandaram ele calar a boca. Mas quando Jesus parou e mandou chamar Bartimeu, o texto diz que foram chamar ele de amigo. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Aí a Bíblia vai dizer que olharam para ele e disseram: amigo, tem de bom ânimo, levanta-te porque o mestre te chama. Presta atenção, irmão. Perceba que no versículo anterior mandaram ele calar a boca, mas quando Jesus parou e mandou chamar ele, chamaram ele de amigo. O que tem de gente interessada no que você tem, não no que você é. Mas eu tenho uma notícia: Jesus está de olho no que você é e não no que você tem. Glória. O senhor sabe, pastor, tem pessoas que nos tratam pelo que nós temos, não pelo que nós somos. Jesus olha pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Até porque o que nós temos foi Ele que nos deu. Eu gosto muito de carro antigo. Eu não tenho mais, pastor, mas eu tinha um Fusca. E um dia eu criei coragem, irmão. Fui pregar numa igreja de Fusca. E quando eu cheguei de Fusca, uma igreja muito grande, fecharam o quarteirão inteiro da igreja. Só para os irmãos entenderem. Se a igreja fosse nesse pedaço de rua, eles fecharam a igreja de ponta a ponta, as duas pontas da rua da igreja. Ali na frente da igreja estava permitido só pastores, pregadores, os convidados que iam palestrar nessa escola bíblica de obreiro, e eu era um dos convidados. Aí o irmão falou para mim: quando o senhor chegar, vai estar isolado da rua, mas não tem problema, o senhor embica, se identifica, porque eles vão deixar o senhor entrar. Quando eu entrei, veio um obreiro me olhando, com aquele fonezinho na orelha. Aí ele veio: pois não, irmão? Falei: Pai do Senhor, amém. Falei: eu posso estacionar meu carro aí? Não, senhor. Falei: não posso? Por quê? Porque não tem vaga. Aí eu dei uma olhadinha assim, irmão. Tinha, e não era uma não, tinha algumas. Eu disse: irmão, mas olha lá, eu estou vendo vagas entre um carro e outro. Ele falou: mas aqui está reservado para cantores, pregadores e pastores convidados. Aí eu fiquei sem graça, irmão. Eu confesso que eu fiquei sem graça de falar, mas eu sou um dos pregadores. Eu me achei muito prepotente para falar. Eu preferi ficar quieto. Falei: tudo bem. E eu coloco aonde? Ele falou: onde você vai achar por aí? O senhor fica à vontade. Falei: tá certo.
Engatei a ré no meu Fusquinha, pastor, mas eu fiquei preocupado. Falei, vou deixar meu Fusquinha na rua de cidade grande, vão roubar meu Fusca. Falei, mas não tem problema, eu vou arrumar um lugar. Engatei, tô dando a ré, nisso está passando um outro irmão. Olhou para mim e falou, pastor Isaías? Falei, sou eu mesmo. Pai do senhor, pastor, o senhor está indo embora? Falei, não, eu vou procurar uma vaga. Não, a vaga, e o obreiro do lado. Falei, mas a vaga está aqui. Falei, mas o irmão acabou de falar que eu não posso entrar. Ele olhou e falou, quem não pode entrar, meu irmão? Abaixa essa faixa aí. Pode sim, pastor, a vaga é do senhor, pode passar. Falei, amém, irmão, obrigado. Quando eu passei, que eu olhei no retrovisor, aí o irmão que me cumprimentou falou assim para ele, para o outro, você tá louco, rapaz? Esse é o pastor Isaías, você sabe quem é o pastor Isaías? Eu lá sei quem é o pastor Isaías. Eu não sei nem quem é pastor Isaías, eu lá sabia que o pregador ia chegar aqui de Fusca. Eu acho que se eu tivesse uma Mercedes, eu entrava sem ser um pregador. Com todo respeito, irmão, te tratam pelo que você tem, não pelo que você é. E se Jesus chegasse montado num jumento? Não entrava nunca. Mas melhor do que o que você tem é o que Deus te chamou para você ter. Ô glória! Você pode não ter o que o mundo quer que você tenha, mas você tem Jesus no coração. Se você confirma isso, tu pode dar glória por esta palavra. Aleluia! Hoje quando eu chego nessa igreja, ele está lá no portão. Ô pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí eu brinco com ele, hoje eu posso entrar? Coitado. Viramos amigos, né? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus parou, mandou chamar o santo. Irmão, eu preciso que você esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. O texto diz que Jesus parou. Parou por quê? Porque Bartimeu clamou. Só que Bartimeu falou, para mim não foi um simples clamor de Bartimeu que fez Jesus parar, irmão. Não. Para mim foi as palavras que Bartimeu usou. Porque falar por falar, irmão, falar por falar não leva a nada. Mas tem palavras que tocam. Toca ou não toca, irmão? Tem palavras que tocam. A Bíblia vai dizer que ele gritou duas palavras que para mim foi essencial para fazer Jesus parar. Primeiro foi o nome, Jesus. Ele gritou o nome de Jesus. Ele já gritou o nome certo. Porque se ele gritasse o nome de Pedro, Tiago e João, ele estava gritando até agora. Quem sabe foi um dos três que mandou ele calar a boca? Eu não sei. A Bíblia não diz quem foi. A Bíblia diz que foi alguém, mas não diz quem foi. Então se ele clamasse o nome de alguém, de amigo, de terceiro, ele estava gritando até agora. Mas ele gritou o nome de Jesus. E depois que ele gritou o nome de Jesus, preste atenção. Depois que ele gritou o nome de Jesus, ele falou uma outra palavra que foi essencial. Tem misericórdia. Vamos dizer junto? Tem o quê? Tem o quê? Essa palavra vem de duas palavras que misturada dá ela. Primeiro de miséria, de miserável. E segunda de cordas de amarrar. Só para você entender o que eu quero dizer. Tu pega miséria, a palavra miséria, pega a corda e junta tudo e bate no liquidificador. Miséria com corda vai dar misericórdia. Ou seja, da miséria do homem para as cordas do coração de Deus. O que essa palavra significa? Não merece, mas eu vou fazer. E vai fazer por quê? Porque mesmo estando num estado de miséria, tocou nas cordas do meu coração. Eu tinha dado glória mesmo sem entender o que eu falei. Quem sabe alguém olha para você e diz assim, quem é ele para falar que é crente? Quem é ela para dizer que agora é irmã? Olha o que fez, olha o que falou, olha como que era, agora é irmão. Mas eles não vão entender nunca. Mas da tua miséria tocou nas cordas do coração de Deus. Estamos aqui pela misericórdia. Fica, oh não, dá um glória melhor do que esse. Estamos aqui pela misericórdia. Ninguém é nada, meu irmão. Se Deus fechar a porta da palavra, eu posso ter 1000 esboços aqui, não vai virar nada. A pessoa pode ter a voz mais afinada que for. Se Deus fechar a comporta do azeite, eu quero ver cantar. Não somos nada. Ele é, Ele tem, Ele dá, Ele exalta, Ele pode, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Você pode dar glória para Ele, irmãos? Jesus mandou buscar. Chame ele. A Bíblia vai dizer assim, irmão, presta atenção, já estou encerrando. E ele lançando de si a sua capa. Irmãos, se eu estivesse lá, eu ia falar para Bartimeu, Bartimeu, guarda a capa, porque depois que você voltar do encontro com Jesus ali, você vai precisar da capa, hein? A capa tem gente que talvez pensa que era um pedaço de tecido que ele punha nas costas. A capa, irmãos, era um alvará de liberação
que o governo dava para alguém poder pedir esmola, esmolar. A capa não era um pedaço de pano qualquer, não. Na capa tinha a esfinge de César, o imperador. Ou seja, quem olhava a capa de Bartimeu e via a esfinge de César ia dizer: ele tem liberdade para pedir esmola. Eu posso mandar ele calar a boca, mas tirar ele daqui eu não posso. Por quê? É um alvará de liberação que ele tem. É que nem a pessoa que trabalha na rua e tem a sua barraquinha. Se tem um alvará de liberação, ninguém pode tirar. Era mais ou menos isso que os irmãos me entenderem. Mas o texto vai dizer que quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele arranca e joga no chão, ou seja, joga fora, é a capa. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: ô Bartimeu, guarda a capa, meu amigo, porque quando você voltar aqui, alguém já roubou tua capa e você não vai ter mais capa para esmolar. Ele ia me responder o seguinte: eu vou encontrar Jesus, não é César não. E eu tenho certeza que se eu encontrar ele, eu volto diferente. Quem encontra com Jesus não continua na mesma vida, meu irmão. Oh, glórias a Jesus. Tem que mudar de vida. Se você vê que merece um glória, você dá. Escuta e raciocine e vê se merece. Olha da onde Jesus te tirou, onde ele te colocou. Olha o que você era, olha quem você é. Olha com quem você andava e com quem você anda. Olha o que você falava e olha o que você fala hoje. Foi ele que te escolheu, te salvou. Oh glória, oh foi. Quando ele chega até Jesus, preste atenção, irmão. Quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Olha, irmão, se Jesus me perguntasse isso hoje, talvez a minha lista ia ser muito grande. Eu não sei da tua, eu sei da minha. A Bíblia vai falar de alguns textos bíblicos, eu me lembro pelo menos de 2 agora, que Deus assinou um cheque em branco e deu para a pessoa preencher o que queria. Você entende isso? Só para a senhora me entender, minha irmã, é como se a senhora pedisse algo do seu esposo e o seu esposo falasse assim: o cartão está aqui, essa é a senha. Ó, eu vi um glória murcho, mas ouvi de uma irmã aí no meio. Ela disse: oh glória. É como se o seu esposo assinasse uma folha de cheque e falasse para a senhora assim: coloca o valor que você quer. Ô glória! O glória animou. O que Jesus fez com Bartimeu, pastor Antônio, foi mais ou menos isso. Eu estou falando para quem está ligado aqui, irmãos. Jesus falou assim: está assinado, pode pedir o que você quer. Porque Jesus falou para ele o quê? O que queres que eu te faça? Irmão, ele podia pedir o que ele queria ali, mas ele falou: Senhor, mestre, que eu torne a ter vista. Tem tradução que vai dizer assim: mestre, que eu volte a ver. A minha Bíblia vai dizer que eu tenha vista, mas o original diz que eu torne a ver. Por quê? Porque acredita-se que um dia ele enxergou, mas perdeu a visão. Eu não sei porque ele perdeu a visão. Preste atenção. Não sei se foi um glaucoma, não sei se foi uma catarata, não sei se foi um acidente de deslocamento de retina, não sei se aumentou a glicose e queimou a retina. Eu não sei se foi a acidez da água por causa do deserto e queimou a retina dele. Eu não sei o que ele teve. Eu só sei que um dia ele enxergou e perdeu. Mas quando ele encontrou Jesus, que Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele podia pedir o que queria, mas Jesus podia pedir tanta coisa. Mas falou: Senhor, que eu torne a ter vista. Jesus não fez campanha dos carregos, com todo respeito. Ele não deu rosa ungida, sabonete ungido, nem copo de água ungido. Do jeito que ele falou: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ter vista. Jesus disse: veja. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Não teve campanha, não teve nada, não teve movimento, não teve gira, não teve nada. O que queres que eu te faça? Peço que eu torne a ter vista. Veja. O que eu quero dizer? Só a palavra. Oh, santo. Basta a palavra. Talvez você venha aqui necessitando de alguma coisa, ou você que me escuta necessita de algo. Eu vou te dar uma notícia: eu não tenho, mas o dono da palavra manda dizer: receba. Oh, glória. Aí a Bíblia vai dizer o quê, irmãos? A Bíblia vai dizer o quê? E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu encerro a minha fala dizendo que o que ele pediu para Deus, Deus deu. Mas o que me chama a atenção é como o texto vai concluir. Ele pediu, Jesus deu, mas a sequência do texto vai dizer o quê? E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Só para você não esquecer, ele seguiu a Jesus.
Para ficar melhor ainda, vamos no 3? 3. Eu encerro com essa frase. O que você precisa, Jesus tem para te dar. O que Ele te prometeu já é teu. Só peço uma coisa a você. Quando Jesus te entregar o que Ele te prometeu, ou quando Ele te entregar o que você pediu, não esqueça Jesus no caminho. Ande com Jesus pelo caminho. Eu encerro dizendo amém. Quantos dizem amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Leva para a tua casa o que você veio buscar nesta noite. Que a bênção de Deus alcance esse bairro. Que a bênção de Deus alcance essas casas. Que a bênção de Deus alcance todos que estão me ouvindo. E que a bênção da salvação alcance esse vilarejo. E eu profetizo salvação e crescimento nesta casa. Crescimento e crescimento sustentável. Se você crê, receba esta palavra. Eu profetizo o crescimento no departamento de circulação. E se vai crescer é porque Jesus vai salvar. Se você crê na glória, eu profetizo o crescimento na mocidade. E se vai crescer é porque Jesus vai salvar jovens. Eu profetizo Deus levantando obreiros. Ele vai levantar porque Ele vai salvar. Que a bênção de Deus esteja sobre os irmãos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.